segue repercutindo de maneira muito intensa a fala do ministro da Educação, que foi na semana passada, Milton Ribeiro, que disse que a inclusão de alunos com deficiência atrapalha o aprendizado dos outros alunos. Vamos ouvir essa fala dele. O inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. Essa entrevista foi dada à TV Brasil, programa Sem Censura. O senador, ex-jogador Romário, que tem uma filha com síndrome de Down, ele reagiu e ontem, no plenário do Senado, falou sobre isso. O ministro da Educação, eu não vou nem falar o nome dele, por se mostrar uma pessoa tão desprezível, disse em entrevista na semana passada que as crianças com deficiência atrapalham os demais alunos em uma sala de aula. Senhor presidente, além de uma demonstração evidente de total incapacidade para ocupar o cargo de que tem, a fala do ministro revela um odioso e ultrapassado preconceito em relação às crianças com deficiência, coisa que jamais imaginaríamos ocorrer com a mais alta autoridade pública educacional do nosso país. Romário também foi para o Twitter falar sobre isso. Vamos colocar aqui na tela também para acompanhar. Ele disse: senhor ministro, deselegância, imbecilidade, idiotice é o que o senhor vem fazendo com a educação do nosso país. Toma vergonha na cara. E Milton Ribeiro respondeu, inclusive com um erro de português, né? O senador Romário é muito deselegante. É muito deselegante quando um representante do parlamento se dirige dessa maneira a um ministro de Estado, ainda mais com base em uma frase tirada de contexto. Ele corrigiu depois o erro de português. O assunto segue repercutindo, Josias. Eu queria até colocar aqui a fala e a resposta da atriz baterista Paula Werneck, que também mandou seu recado pelo Instagram. Vamos assistir. Senhor ministro, eu não atrapalho ninguém. O senhor mesmo atrapalha muito, muito, muito mais o Brasil. O que falar sobre esse episódio, Josias? Desde que o Milton Ribeiro chegou à esplanada, tem-se a sensação de que o nada despacha no principal gabinete do Ministério da Educação. As pessoas tentam alcançar o ministro com os olhos, tentam enxergá-lo no seu assento, mas é inútil. O olhar atravessa o nada e vai bater no couro do espaldar da poltrona. Nada pode atrapalhar mais a educação brasileira do que um ministro da Educação que diz que a inclusão de alunos com deficiência atrapalha o ensino. O Romário foi até delicado com o ministro, somando ali o que ele disse no plenário com o que disse no Twitter. O Romário chamou o ministro de desprezível, incapaz, preconceituoso, deselegante, imbecil, idiota. Foi delicado com o ministro. Há no MEC, Fabiola, problemas de dois tipos. Os problemas do governo e os problemas da sociedade. O Brasil convive com o quarto ministro da Educação da era Bolsonaro. E esses dois mundos ainda não se tocaram. Não conseguiram se tocar. No mundo real, há um Brasil por fazer. Esse país, por fazer, clama por qualificação e produtividade. São coisas que não vão ser obtidas, senão com uma educação de excelência. Mas o governo está preocupado com tolices e com fantasmas ideológicos. Desde o início do governo Bolsonaro, os ministros da Educação criam os fantasmas com os quais eles se assustam, sempre fantasmas ideológicos. Esse cenário se ajusta, Fabiola, muito a uma célebre metáfora do Hegel sobre a coruja de Minerva, que só voa quando o crepúsculo chega. O significado disso é que a gente só pode entender o tempo em que estamos vivendo quando ele já tiver se esgotado. Quando o país se der conta do desastre gerencial a que o governo Bolsonaro submete a educação, já vai ser tarde demais. As
pessoas imaginam que o governo tem problemas na área sanitária, na área de saúde. O governo Bolsonaro ele sofre um apagão generalizado. Apagão na saúde, apagão na educação, apagão no meio ambiente, apagão na área militar. Para qualquer área que você volte o seu olhar, você vai enxergar um apagão. E é lamentável que esse apagão passe também pelo MEC. Muito triste observar essa cena e ver que a gente tem um ministro tão desqualificado. É importante dizer que nessa mesma entrevista que ele falou aquela outra história relacionada às universidades, aos universitários, né, que as universidades deveriam ser para poucos, né? Foi nessa mesma entrevista desse mesmo programa que ele falou e assunto que repercutiu muito.